essa relação do polímero, ela se dá muito por viabilizar a cauda, então viabilizar os poucos ativos, ou também ao contrário, viabilizar um volume de cauda talvez muito maior, com caudas muito altas, com uma pluralidade de ingredientes que vão ali, daí entra também um pó-secante, e ela também melhora a relação desses ativos com os outros ativos que estão na cauda. Por exemplo, a gente faz um trabalho que é de validação de caudas. E por que a gente não usa o mesmo film coating para soja, para milho, para cenoura? Por que são produtos diferentes? Porque cada cultura, ela demanda uma receita diferente. Então a gente tem uma cultura que precisa de mais micronutriente, que é comum, por exemplo, como em soja. Tem alguma outra cultura que vai já um inoculante longa-vida, outra cultura que vai um fungicida ou inseticida. Então, por mais que o film coating ele não seja um químico mesmo, né, que vai ter uma atuação fisiológica ali dentro, ou fitopatológica, enfim, não sei, ele vai se relacionar com todos esses ativos, então ele precisa estar em conformidade com a cauda. Então toda a nossa recomendação dentro da Incotec, ela é validada para toda possibilidade de cauda. E se tem alguma cauda nova, isso é testado, essa combinação é testada, porque a gente preza com que esse ativo seja entregue dentro da semente. Então o polímero, ou o film coating, melhor, ele não pode causar essa incompatibilidade. Ele tem que ser um fator, não um fator inerte, porque ele não vai ser, mas ele tem que ser um fator de agregação dentro ali da cauda. E outra coisa que o senhor comentou também muito interessante, que é em relação dos biológicos, professor. Realmente, a gente não pode misturar o que mata com o que está vivo, mas isso é uma das grandes pesquisas que a gente tem dentro da Incotec, é um dos pilares que a gente tem em pesquisa internacional, que é sobre o domínio do Carlos. E eu já me corrijo, professor, que no começo do podcast, eu apresentei a equipe, mas eu esqueci da crise do Jonas. Por quê? Eles são os nossos chefões lá dentro. E então, por mais que eles não estejam ali ativamente todo dia no laboratório, são eles que comandam tudo aquilo. Então, só pra depois eu não levar bronca deles, tô brincando, mas só pra citar também. Por isso que eu não gosto de falar o nome de ninguém, né? Isso. A gente conhece tanta gente, é complicado, aí a gente professor. acaba esquecendo, mas tá aí. Mas eu acho dito. legal, assim, até pro senhor mesmo conhecer quem que faz o que ali dentro, porque são, às vezes, algumas perguntas muito específicas, como, por exemplo, a parte de microbiologia, como eu estava comentando. É o Carlos que ele tem todo o domínio para isso. Então, se você perguntar para ele, Carlos, esse tratamento biológico é compatível com qual film coach que vocês têm? Carlos, a gente pode misturar isso com aquilo? É ele que vai saber. Então, hoje, a Incotec tem tecnologias que permitem viabilizar ou buscam viabilizar o tratamento biológico em sementes. Então, o Carlos faz esse processo de validação, esse processo de pesquisa, inclusive para a mistura de tratamento biológico com tratamento químico. Uma das novidades que teve recentemente foi a incrustação de sementes de pastagem, já incluindo produto biológico dentro. Então, isso foi uma das novidades e se alguém tiver alguma pergunta, algum interesse, porque eu reforço e incentivo o tratamento microbiológico, a gente precisa de novas alternativas, né, professor? Com essa maior demanda que a gente tem de semeadura e tecnologias, a gente precisa de tecnologias mais sustentáveis e que permitam com que a gente produza mais. Então, o cara disso se chama Carlos. Então, foi até bom apresentar a equipe no começo, para se alguém tiver alguma pergunta mais direcionada, a gente está sempre aberto. Inclusive, não precisa nem ser alguma questão comercial. A gente é pesquisador e a gente gosta de compartilhar o que a gente sabe. E como é bom, né, Carol, ter esse canal aberto. Nós já interagimos várias vezes, problemas de quando eu tô numa assessoria, numa consultoria, a gente percebe um problema, eu não hesito em ligar. O ano passado nós resolvemos, né, discutimos bastante um desses problemas que foi enfrentado na operação e o legal das empresas terem um time de pesquisa ativo e dinâmico é que o produtor se beneficia muito quanto a isso. Porque quando ele recebe a recomendação de uma receita, ele sabe que isso já foi testado. E a experimentação, ela trabalha com os extremos, para que você possa trabalhar na via principal sem ter problema nenhum. Então, vocês testam excesso de doses muito baixas, para ver permanência de eficiência ou problemas que podem ocorrer no processo. E aí a gente consegue ter uma validação
dentro da faixa, né, permitida de variação dessas misturas, dessas aplicações, e de forma precisa dizer, isso não vai afetar a sua semente. E esses ingredientes, que são aí os polímeros, os pós-secantes, os lubrificantes, eles não podem atuar deprimindo a qualidade da semente ou interagindo de forma negativa com o ingrediente ativo que está lá para ter uma função. Se ele inativar, então vocês devem avaliar compatibilidade física, possibilidade de contaminação, porque às vezes quando você mistura com um biológico, pode haver algum outro micro-organismo ali contaminante que vai causar algum problema. Vocês avaliam a compatibilidade das moléculas, se essa molécula não sofre nenhuma alteração, às vezes muda o pH, ou mesmo afetar a densidade, que vai fazer com que o equipamento que está aplicando possa aplicar a dose errada. Então, quando a gente fala em tratamento de sementes, né, Carol? Toda safra eu recebo de alguém aquele vídeo do rapaz jogando com a mão o produto e pintando a semente colorida, né? Esse é muito famoso. Então, isso é para mostrar, né? Você é de um time de pesquisadores, de um setor da empresa que desenvolve essas soluções para trabalhar em interação positiva com os protetivos da semente. Então, olha o nível, né, de estratificação que a gente está chegando e o detalhe para fazer uma boa semeadura e só começar direito a sua lavoura, porque plantio, semeadura e formação de plântulas, né, é apenas o início, né, Carol? É verdade, professor, com certeza.